Antes de qualquer coisa, é preciso dizer algo que quase ninguém diz em voz alta. A vida não foi desenhada para nos manter confortáveis o tempo todo. E isso não é um erro, nem um castigo, nem sinal de que você fez algo errado. É parte da própria inteligência da existência. Existe uma lógica mais profunda atuando por trás dos acontecimentos, mesmo quando eles parecem confusos, injustos ou cansativos. E essa lógica não trabalha para proteger o ego humano, mas para acordar algo muito maior dentro de nós. Muita gente cresce acreditando que se fizer tudo certo, a vida vai se estabilizar em um lugar seguro. Saúde em dia, dinheiro suficiente, relações harmoniosas, rotina previsível. E quando isso acontece, mesmo que por um tempo, surge a sensação de agora chegou. Mas repare, isso nunca permanece. Algo muda, algo quebra, algo exige mais de você. E não porque a vida seja cruel, mas porque o conforto contínuo cria um tipo de sono interior. Quando tudo está confortável demais, a consciência adormece. A pessoa vive no automático, repetindo dias, pensamentos e reações sem perceber que existe algo além disso tudo. É aí que entram os desafios, limites, obstáculos, não como inimigos, mas como chamados. A vida aperta não para te punir, mas para te trazer de volta para si. Quando algo sai do lugar, a pergunta silenciosa surge: quem eu sou quando as coisas não estão do jeito que eu gostaria? E essa pergunta, se você permitir, começa a abrir uma fresta para um novo olhar. Um olhar menos preso à expectativa de controle e mais aberto à experiência real do agora. Talvez você esteja ouvindo isso num momento em que sente cansaço, frustração, ou aquela sensação estranha de que algo precisa mudar, mas você não sabe exatamente o quê. Talvez tudo por fora pareça até razoável, mas por dentro existe um incômodo sutil, como se a vida estivesse pedindo mais presença, mais verdade, mais inteireza. E isso não significa largar tudo ou virar alguém diferente. Significa parar de lutar contra o movimento natural da existência e começar a escutá-la de verdade. O mundo não existe para confirmar nossas ideias sobre como tudo deveria ser. Ele existe para nos tirar das ilusões, para mostrar, com delicadeza ou com firmeza, que há uma dimensão mais profunda do que a busca constante por satisfação, aprovação ou segurança. E quando você começa a perceber isso, algo se reorganiza por dentro. Você para de interpretar cada desafio como fracasso pessoal e começa a enxergar os acontecimentos como convites para sair da superfície da vida. Essa narrativa não é sobre negar a dor, nem romantizar dificuldades. É sobre entender que há um sentido maior se revelando quando paramos de resistir tanto. Quando você aceita que a vida não veio para te agradar, mas para te despertar, surge um tipo diferente de força, uma calma mais lúcida, um olhar mais amplo. E aos poucos, você percebe que não precisa esperar tudo se resolver para estar em paz. Algo em você já está inteiro agora, esperando apenas ser reconhecido. E talvez este seja o ponto de partida. Não mudar o mundo lá fora imediatamente, mas mudar a forma como você se relaciona com o que acontece. Porque quando o olhar muda, a experiência muda junto, e é exatamente aí que começa um verdadeiro despertar. Deixei um link abaixo nos comentários para você conhecer um e-book, Desafio 30 Dias de Gratidão. Um desafio simples para transformar sua mente, humor e resultados. E também deixei o link de um guia prático, inspirado em Eckhart Tolle, para silenciar a mente. Confira! Quando algo sai do esperado, a maioria das pessoas não sofre apenas pelo fato em si, sofre pela ideia de que aquilo não deveria estar acontecendo.
A mente entra em disputa com a realidade, como se reclamar internamente pudesse reescrever o que já está posto. E é nesse embate silencioso que nasce a dor psicológica. Não é o problema que machuca mais, é a resistência a ele. É o pensamento repetido de que isso não era para ser assim. E enquanto essa luta acontece por dentro, a vida segue do lado de fora, indiferente às nossas exigências. Desde cedo fomos ensinados, mesmo sem perceber, a esperar que o mundo nos recompense. Se eu me esforço, deveria dar certo. Se eu ajo corretamente, deveria ser reconhecido. Se eu faço tudo como manda o figurino, a vida deveria facilitar. Mas a existência não funciona como um balcão de trocas. Ela não negocia com expectativas. Ela responde à presença ou à ausência dela. E quanto mais insistimos em exigir que a realidade se adapte às nossas ideias, mais tensão acumulamos dentro de nós. A cultura moderna reforça essa confusão o tempo todo. Basta abrir uma rede social para ver sorrisos, conquistas, viagens, corpos perfeitos, famílias felizes. Tudo muito bem enquadrado, iluminado e editado. O que não aparece são os bastidores, as dúvidas, os medos, as noites mal dormidas, os conflitos silenciosos. E sem perceber, a mente compara o nosso momento real com a vitrine da vida alheia e quase sempre sai perdendo. Surge a sensação de atraso, de inadequação, de que algo está faltando. Essa comparação constante não aproxima ninguém da felicidade. Ela apenas aprofunda a desconexão com o agora. Porque enquanto você mede sua vida com a régua da aparência do outro, deixa de perceber o que está vivo em você neste instante. A mente cria uma narrativa de escassez. Eu ainda não cheguei lá. Os outros conseguiram, eu não. E essa história vai sendo repetida até parecer verdade absoluta. Mas é só uma história, uma construção mental alimentada por imagens e expectativas irreais. O ponto de virada começa quando você percebe que a realidade não está errada. O momento presente não cometeu um erro, ele apenas é o que é. E, paradoxalmente, é nesse reconhecimento simples que algo relaxa por dentro. Quando você para de brigar com o que está acontecendo, sobra energia para lidar com isso de forma mais lúcida. Aceitar não é concordar, não é se conformar, é parar de desperdiçar força resistindo ao inevitável e começar a agir a partir de um lugar mais consciente. A resistência cria peso, a aceitação cria espaço, espaço para enxergar melhor, para decidir com mais clareza, para responder em vez de reagir. Muitas pessoas passam anos tentando mudar a vida sem antes mudar o relacionamento interno com o que acontece. E enquanto esse relacionamento é de conflito, qualquer mudança externa parece insuficiente. Nada satisfaz por muito tempo, porque a raiz do sofrimento continua ativa. Talvez você esteja percebendo agora que não é o mundo que precisa se ajustar para você encontrar paz. É o seu olhar que precisa amadurecer, não para se tornar frio ou indiferente, mas mais verdadeiro, mais ancorado no real. Quando a comparação perde força, quando a exigência diminui, quando a resistência cede, algo simples emerge, uma presença silenciosa, uma sensação de estar inteiro mesmo em meio às imperfeições. E é a partir desse lugar que mudanças reais começam, não movidas pela falta, mas pela clareza, não pela inveja ou pela cobrança, mas pela compreensão. O agora deixa de ser um obstáculo e passa a ser o chão. E quando você pisa nesse chão com atenção, descobre que ele sempre esteve te sustentando, mesmo quando a mente dizia o contrário. Existe algo que muita gente demora anos para perceber. O conforto não desperta ninguém. Ele embala, acomoda, cria uma sensação falsa de segurança, onde a atenção vai ficando frouxa, dispersa,
sempre procurando algo para preencher o vazio. Quando tudo parece controlado demais, previsível demais, a mente assume o comando e começa a buscar estímulos, mais distração, mais entretenimento, mais ruído. Não porque a pessoa seja fraca, mas porque a presença perdeu espaço. É nesse ponto que a vida começa a parecer estranhamente sem sabor. Por fora, tudo até funciona, mas por dentro algo não vibra. Os dias se repetem, as conversas giram nos mesmos assuntos, as emoções parecem recicladas, e muita gente confunde isso com estabilidade, mas o nome disso é entorpecimento. Quando nada exige verdadeiramente de você, a consciência não se aprofunda, ela fica na superfície, apenas reagindo. Até mesmo caminhos espirituais podem cair nessa armadilha, quando viram apenas um refúgio para fugir da vida real, quando são usados como anestesia emocional, não como ferramenta de presença. Repetir palavras bonitas, fazer práticas mecânicas, consumir conteúdos elevados, tudo isso perde força quando não encontra a vida concreta. Contas para pagar, relações desafiadoras, limites do corpo, imprevistos do cotidiano, é aí que a consciência é testada de verdade. O despertar não acontece em ambientes estéreis. Ele acontece no atrito, no momento em que o plano não sai como esperado. Quando alguém nos frustra, quando o corpo pede atenção, quando algo que parecia sólido balança. Nesses momentos, a mente tenta assumir o controle rapidamente. Cria explicações, reclama, busca culpados. Mas se você observar com honestidade, verá que é justamente aí que existe uma chance rara, a chance de estar inteiro no agora. Quando o controle falha, a vida chama você para a presença, não como um conceito bonito, mas como necessidade. Não dá para viver de ideias quando algo real está acontecendo. É nesse instante que o agora deixa de ser teoria e vira chão. Ou você está ali, sentindo, percebendo, respirando, ou você se perde nas histórias da mente e sofre em dobro. Muita gente passa a vida tentando evitar desafios, mas sem perceber, foge também da própria profundidade. Porque é o desafio que obriga você a sair do automático. É o desconforto que afia a atenção. É o imprevisto que rasga a rotina e mostra que existe algo vivo além do script. Não é que a vida queira te machucar. Ela quer te trazer de volta. Quando você começa a enxergar assim, algo muda. O problema deixa de ser apenas um problema. Ele vira um ponto de presença, uma convocação silenciosa para estar mais consciente do que nunca. E isso não significa gostar da situação. Significa parar de lutar contra o fato de que ela está acontecendo. A resistência drena a energia. A presença devolve força. Talvez você esteja percebendo agora que não precisa esperar tudo se ajeitar para despertar. Na verdade, quase nunca se desperta quando tudo está sob controle. É quando o controle escapa que algo maior pode emergir. Uma atenção mais limpa, uma lucidez mais simples, uma sensação de estar vivo de verdade. A vida não quer te manter confortável, quer te manter desperto. E quando você aceita esse chamado, mesmo com medo, mesmo sem respostas prontas, descobre algo poderoso. Não é o mundo que precisa mudar primeiro, é a forma como você está presente nele. E a partir daí, nenhuma experiência é desperdiçada. Tudo passa a ensinar, tudo passa a aprofundar, tudo passa a acordar algo que sempre esteve aí, esperando apenas ser vivido. A natureza não negocia com distrações. Ela funciona em estado de presença. Observe um animal em seu ambiente. Ele não está perdido em pensamentos sobre ontem ou amanhã. Está inteiro no agora.
atento aos sons, aos movimentos, aos sinais sutis ao redor. Não por medo constante, mas por sintonia com a vida. Essa vigilância não é ansiedade, é integração. É a consciência funcionando do jeito que foi desenhada para funcionar. O ser humano, em outro nível, passa por algo semelhante, só que esqueceu disso. Ao longo do tempo, fomos trocando presença por excesso de pensamento, atenção por distração, sensibilidade por controle. Criamos zonas artificiais de segurança onde a vida parece mais previsível, mas também mais apagada. E quando os desafios aparecem, em vez de nos despertarem, viram motivo de revolta, reclamação e sofrimento. O desafio em si não é o problema é a resistência interna. Quando algo difícil surge e a mente entra em guerra com a situação, a experiência se torna pesada. Surge tensão no corpo, confusão emocional, cansaço mental. Mas quando, pouco a pouco, a consciência começa a despertar, algo muda radicalmente. A situação externa pode continuar exigente, mas a relação com ela se transforma. Você passa a perceber que não precisa gostar do desafio para estar presente nele. Não precisa entender tudo para permanecer lúcido. Não precisa controlar cada detalhe para agir com clareza. A atenção se aprofunda, os sentidos se ampliam, as reações automáticas perdem força, e aquilo que antes parecia apenas um problema começa a revelar camadas de aprendizado e fortalecimento interior. A vida deixa de ser um inimigo a ser vencido e passa a ser uma experiência a ser atravessada com mais consciência. O corpo responde diferente, a respiração se ajusta, a mente desacelera, não porque tudo ficou fácil, mas porque você parou de lutar contra o fato de que a experiência está acontecendo. E essa mudança interna não é pequena. Ela redefine completamente o modo de viver. Enquanto resistimos, os desafios nos esmagam. Quando despertamos, os desafios nos refinam. Eles passam a funcionar como mestres silenciosos. Apontam onde ainda existe apego, medo, rigidez. Mostram onde a consciência pode se expandir, não para virar alguém especial, mas para viver de forma mais real, mais alinhada, mais inteira. Talvez você esteja começando a perceber que a presença não elimina dificuldades, ela elimina o sofrimento desnecessário. Elimina a história mental que transforma cada obstáculo em drama pessoal. Quando você está presente, o que precisa ser feito se apresenta com mais simplicidade. Um passo de cada vez, uma resposta de cada vez, sem antecipar desfechos, sem carregar pesos que ainda nem existem. É assim que a vida vai educando a consciência, não com discursos, mas com experiências, não com promessas, mas com convites constantes ao agora. E quanto mais você aceita esse convite, mais lúcido se torna, não no sentido de estar acima da vida, mas profundamente dentro dela. A situação pode continuar difícil, o cenário pode não mudar imediatamente, mas você muda. E quando a relação muda, tudo muda junto. A dor deixa de ser um inimigo, o desafio deixa de ser um castigo, e a vida deixa de parecer algo que acontece contra você. Nesse ponto, algo essencial se revela. Você não está aqui para fugir das experiências, está aqui para vivê-las com consciência. E quando isso acontece, até os momentos mais exigentes passam a ter sentido, não porque são agradáveis, mas porque te devolvem ao que sempre esteve aí, vivo, atento, presente, inteiro no agora. Existe mesmo um ponto de virada, e ele não acontece de forma espetacular nem vem com aviso prévio. Acontece por dentro, quase silenciosamente. Antes desse ponto, a vida parece sempre exigir demais. Tudo cansa, tudo incomoda, tudo vira motivo de reclamação. A identidade da pessoa vai sendo moldada pela insatisfação.
Ela se define pelo que falta, pelo que não deu certo, pelo que os outros fizeram ou deixaram de fazer. A queixa vira linguagem natural, e sem perceber, a pessoa passa a morar nesse lugar. Mas quando a consciência começa a emergir, algo se reorganiza. Os desafios continuam aparecendo, às vezes até com mais intensidade. A diferença é a forma como são vividos. Aquilo que antes provocava reação imediata começa a gerar espaço interno. Em vez de responder no impulso, surge uma pausa. Em vez de se perder na emoção, nasce a observação. Não é frieza, é lucidez. A pessoa passa a perceber seus pensamentos como movimentos, não como verdades absolutas. As emoções continuam vindo, mas já não comandam tudo. Existe uma atenção silenciosa acompanhando a experiência, como alguém que observa a própria vida de dentro, sem se confundir totalmente com o que passa. Isso muda tudo, porque o sofrimento perde o palco principal. Ele não desaparece, mas deixa de governar. Nesse ponto, os desafios mudam de função, deixam de ser inimigos e passam a agir como catalisadores. Mostram onde ainda existe apego, onde a mente quer controlar, onde o ego tenta se defender. E em vez de fechar, a pessoa começa a se abrir, não no sentido de se expor demais, mas de ficar mais disponível para a experiência real do agora. Há menos endurecimento, menos rigidez, menos necessidade de provar algo. A pessoa se torna mais alerta, não mais tensa, mais enraizada, não mais pesada. Ela aprende a sentir sem se afogar no sentimento, a pensar sem se perder no pensamento, a agir sem carregar o peso de expectativas irreais. Isso é maturidade da consciência. O silêncio interno começa a aparecer nos intervalos, não como ausência de vida, mas como base, um estado de presença que sustenta tudo. É desse lugar que surgem respostas mais simples, decisões mais claras, atitudes menos impulsivas. A pessoa não reage ao mundo como se estivesse sempre ameaçada. Ela responde a partir de um centro mais estável. E isso não afasta ninguém da vida. Ao contrário, traz mais intimidade com ela. Os problemas não são negados, são enfrentados com menos drama. As relações ficam mais verdadeiras, porque não são guiadas apenas por carência ou defesa. O corpo relaxa um pouco, a respiração encontra ritmo, a mente perde aquela urgência constante de explicar tudo. Esse é o verdadeiro sinal de despertar. Não é se sentir especial, é se sentir presente. Não é estar acima das dificuldades, é estar inteiro nelas, sem se perder, sem se fechar, sem se endurecer. A vida continua exigindo, mas agora existe alguém em casa para vivê-la. Talvez você esteja percebendo que esse ponto de virada não depende de mudar o mundo lá fora, depende de como você se posiciona internamente diante do que acontece. Quando a observação substitui a reação, quando a atenção substitui a queixa, algo profundo se estabelece. A partir daí, os desafios já não te definem, eles te lapidam, já não te diminuem, te ampliam, e mesmo nos dias difíceis, existe uma base silenciosa sustentando tudo. Uma presença que não grita, não exige, não disputa, apenas está, firme, desperta, viva no agora. Chegamos então a um ponto essencial, aquele em que tudo o que foi dito deixa de ser apenas compreensão intelectual e começa a tocar a vida real. Quando Eckhart Tolle relata sua experiência diante de uma doença grave, o que se revela não é heroísmo nem espiritualidade idealizada. É algo muito mais simples e, justamente por isso, transformador. Quando as garantias futuras caem, quando a mente não encontra onde se apoiar, sobra apenas o agora, nu, intenso, vivo.
Nesse lugar, o medo não desaparece por força, ele perde alimento, porque não há mais histórias sobre o que pode acontecer, não há identidade sendo defendida, não há imagens do eu lutando para sobreviver, há apenas presença, uma abertura total para a vida como ela se apresenta, e isso muda tudo, não porque a situação externa fique segura, mas porque a relação com ela se torna verdadeira. Esse é o grande paradoxo que a mente custa a aceitar. Aquilo que ela chama de ameaça pode se tornar uma porta. Aquilo que parece desestruturação pode ser libertação. Aquilo que quebra expectativas pode revelar algo muito mais sólido do que qualquer controle: a presença. Quando você está verdadeiramente presente, não precisa de garantias, não precisa saber o final da história. Existe uma confiança silenciosa no agora. E essa possibilidade não está reservada a experiências extremas. Ela se apresenta todos os dias em escalas menores. Quando um plano falha, quando alguém decepciona, quando o corpo pede pausa, quando a vida sai do script, a pergunta não é por que isso está acontecendo comigo. A pergunta madura é: o que isso está me convidando a perceber agora? O mundo cumpre perfeitamente sua função quando deixa de ser visto como um fornecedor de conforto. Ele não existe para satisfazer o ego humano, existe para despertar a consciência. E quando você entende isso, algo profundo se ajusta por dentro. A luta constante contra a realidade perde sentido. O papel de vítima começa a cair. A necessidade de controle relaxa. Isso não significa passividade, significa lucidez. Agir a partir da presença é muito mais eficaz do que reagir a partir do medo. Decisões tomadas desse lugar têm menos ruído, menos ansiedade, menos desgaste. A vida continua trazendo desafios, mas eles já não te definem, não te reduzem, não te roubam de si. Talvez você esteja percebendo que o verdadeiro despertar não é sobre alcançar um estado permanente de paz. É sobre aprender a estar inteiro em qualquer estado, sem fugir, sem endurecer, sem se perder. É descobrir que existe algo em você que permanece estável, mesmo quando tudo ao redor muda. Essa é a liberdade que não depende das circunstâncias. Não é a ausência de problemas, é presença diante deles. Não é vida perfeita, é vida real, vivida com consciência. E isso está disponível agora, não quando tudo se resolver, não quando você se sentir pronto, agora. Se algo em você escutou essa mensagem com sinceridade, não ignore. Observe sua própria vida. Veja onde ainda existe resistência desnecessária, onde a mente ainda insiste em brigar com o que é, e experimente, mesmo que por instantes, soltar essa guerra interna. Talvez você descubra que a vida não está contra você, nunca esteve. Ela apenas está te chamando, chamando para sair do automático, para habitar o agora, para viver com mais verdade, mais presença, mais consciência. E quando isso acontece, mesmo em meio à incerteza, algo se revela com clareza. Você não é apenas alguém tentando sobreviver ao mundo. Você é a própria consciência despertando através da experiência, viva, aberta, inteira, aqui e agora. Se você gostou desse conteúdo, clique em gostei. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que também possam gostar desse assunto. Nos comentários, deixe sua opinião ou seu depoimento sobre o assunto.